teus lábios esteja um perfeito louvor a Deus. Você veio louvar e adorar ao Senhor esta noite para a glória e o nome de Jesus. Agradeço a Deus a oportunidade. Louvor, ele mexe com a nossa alma, mexe com o nosso interior, pastor Roberto. Saul, quando estava perturbado de espírito, teve que o louvor acalmar o coração dele. Amém? Glória a Deus, saúde a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vamos adorar e engrandecer esse Deus que merece toda a nossa adoração nesta noite. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Cresça neste lugar, Senhor. Bendizemos o teu bendito. Pegadara mais chudefai. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou, jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Obrigado, Espírito de Deus. Largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou, e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluia.
Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Agradeço a Deus em tudo, querido. O que me encanta quando fizemos a obra do Senhor e nos conforta é a palavra dele. Mateus 18:20 diz que onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, em nosso meio ele está, pastor. Isso nos conforta, isso nos alegra para a glória de Jesus, querido. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui esta noite, amém? Eu queria agradecer a Deus a oportunidade, dar um bem-vindo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo que já está neste lugar, querido. Antes que mesmo eu e você aqui estivéssemos, o Senhor já estava aguardando a minha presença e a sua aqui. Ficamos de pé para a glória de Jesus em reverência à palavra. Louvo pela vida do pastor Seno, ele não está aqui. Que Deus abençoe ele. Pastor Roberto, obrigado por ter nos confiado a tribuna esta noite. Prazer, uma honra conhecer também o pastor Daniel. E a cada irmão que aqui esta noite está, querido. É um grande prazer estar neste lugar, junto com cada presbítero, cada irmão, adorando e glorificando o nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. E a todos os irmãos que estão também assistindo o culto pelo meio de comunicação a qual Deus nos concedeu, a televisão, para que almas sejam alcançadas em seus lares, em suas famílias. Porque Salmo 91, versículo 11, diz que aos seus anjos ele dá ordem ao meu e ao teu respeito para guardar onde nós colocarmos as plantas do pé, querido. Então tem anjo aqui, tem anjo no lar, em casa, tem anjo por tudo abençoando a nossa vida. Todos acharam em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9, amém? Diz a palavra santa de Deus: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar-me semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos a recebemos. Amém? Pode tomar o assento. Louvo pela vida do maestro Zedequias, a qual Deus colocou ele e sua família em nosso caminho, e louvamos a vida por esse jovem, que Deus continue usando ele, porque é através dos louvores que o Senhor fala com a minha vida e com a sua vida esta noite, querido. Quando vejamos os Davi glorificando, exaltando e agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem feito. Mas eu quero dizer para você, querido, esta noite, que na vida de alguém, de um crente, existe o começo, existe o início, existe o trabalhar do Senhor na minha vida e na tua vida. Davi, talvez, se nós voltar um pouco lá em 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 5 adiante, talvez Davi não tinha imaginado os planos que o Senhor tinha para a vida dele. Porque os planos do homem não são os mesmos planos do Senhor para a minha e a tua vida. Foi cantado um hino aqui, Salmo 1:3-9, eu conheço o teu assentar, o teu levantar, antes mesmo que tu profira a palavra dos teus lábios, eu sei o que tu vai falar. Daniel capítulo 2, versículo 22, ele revela o profundo, escondido, conhece quem está em trevas, porque ele mora na luz, ele é a luz, ele é o soberano Deus de Israel.
Ele ordena ao profeta Samuel, escuta, olha, eu rejeitei a Saul, mas eu quero que você vá à casa de Jessé, porque está lá aquele a quem eu escolhi, aquele ao quem me agrada. O profeta Samuel, como obediente, obedeceu a voz do Senhor, querido. Seguiu a sua caminhada e foi à casa de Jessé. Mas como nós, seres humanos, olhamos a aparência, primeiro que saiu diante de Samuel foi Eliabe. Primeiro que ele já foi tirando o azeite, o óleo para ungir, está diante de mim o escolhido do Senhor. Mas do céu, Deus branda e diz, este não é o escolhido. Você está olhando o exterior, eu porém conheço o interior. Conheço a Ele. A minha vida e a sua vida, quem conhece é o Senhor. O próprio profeta às vezes não entende a minha luta e a tua luta, o que está nos passando em nossa vida. Ana, quando estava chorando ao pé do Senhor, ele achou que ela estava embriagada, não entendeu a amargura de coração que ela estava. Tem coisas que só o Senhor nos conhece e sabe do propósito que Ele tem para a minha vida e a sua vida, querido. Mas tem coisas, igual o hino nós cantamos aqui, Jacó teve que segurar o anjo para receber a sua bênção. O anjo não veio, não abençoou, ele logo largou, não, ele teve que persistir, pastor, ele teve que insistir para poder receber a sua bênção. Tem coisas, querido, que temos que realmente insistir, persistir. Josué, capítulo 9, versículo 1. Os moradores de Gibeão ouviram falar o que o povo de Israel havia fazendo aquela cidade. Vinha exterminando os reis da terra. Eles mostraram uma estratégia para chegar diante de Josué e não serem exterminados. Tem coisas que nós temos que correr na frente para não acontecer. O que eles fizeram? Eles se vestiram com roupa velhas, dizendo que eram embaixadores. Colocaram o chinelo velho em seus pés, pegaram um pão velho e caminharam até Josué. Logo chegaram a Josué e perguntaram. Josué pergunta, de onde vens? Eles logo dizem, viemos de uma terra muito distante, muito longe. Como Deus pode olhar o teu servo, as nossas roupas envelheceram, nosso chinelo gastou, e o pão que nós queremos quentinho do forno embolorou. E diz a palavra de Deus que Josué pergunta, por que vieram até mim? Por que vieram até mim? Porque nós ouvimos falar no teu Deus. Porque nós ouvimos falar nas maravilhas que o teu Deus vem operado no meio do teu povo. Você veio esta noite ouvir falar do nosso Deus, daquele que entregou a vida na cruz do Calvário por mim e por você, amado irmão. É dele que você veio ouvir falar. Que o Espírito Santo esta noite cresça e nós desaparecemos aqui. Eis que vou ao Pai, deixo no meio de vós o meu Espírito Consolador, o ajudador, para guardar em todos os caminhos que eu e você colocar as plantas do pé. Josué faz um pacto com aqueles moradores. Eles foram abençoados. Você tem que correr na frente. Quando falamos em Deus, nós temos que correr até Ele. Nós temos que buscar a presença dEle, querido. Eu quero te falar algo aqui de um testemunho. Isso eu não digo que é testemunho, foi uma coisa que aconteceu em minha vida. Mas eu tive que passar por aquilo ali. Tempos atrás, por todo o crescimento, estive no coração de ir embora para os Estados Unidos. Vou atravessar
a fronteira, pastor Roberto. Tem que tentar uma vida melhor. Você está falando com o irmão Márcio, ex-espírita. Fiz um trabalho. E fui. Peguei o avião em São Paulo, 13 horas de aéreo no México. Saltei no México. E aquilo que achou naquele lugar, disse, você pode ir que você vai ficar muito rico. Você vai prosperar. Meu pai deixou que na rodoviária aqui em Criciúma, ele disse, meu filho, não vai embora. Teus outros irmãos estão tudo fora, tu é o último que está aqui comigo. Fica comigo. Eu disse, pai, eu tenho que ir. Tenho que tentar a vida melhor. Atravessei a fronteira, fiquei 28 dias no México, amado. Fui preso. No centro de detenção em Florence, no Arizona. Fiquei 105 dias lá, preso. E naquele lugar eu comecei a ler um livro. Peguei um livro para ler, não tinha o que fazer. Era tempo demais. Comecei a ler um livro e comecei uma passagem da Bíblia me chamar a atenção. E o irmão que viu eu lendo aquele livro, ele foi assim, irmão, o que você está fazendo? Eu disse, eu estou lendo esse livro. Esse livro se chama Bíblia Sagrada. Eu disse, eu estou lendo porque eu não tenho o que fazer, meu amado irmão. Eu não tenho o que fazer aqui, por isso estou lendo. Ele voltou, se retirou de novo, voltou de novo para falar comigo. Posso te dizer mais alguma coisa? Se pode. Tu vai ser pastor. Aí nós quase perdemos a cabeça do irmão, você preso. Eu disse, irmão, eu não tenho isso no coração, mas tu vai ser, tu não vai entender agora, tu vai entender na frente. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, me chamou a atenção aquela passagem. Não achei no meio de vós quem consulte os mortos, os espíritos, o argueiro, cartomante, porque eu, teu Deus, me afasto de ti. Eu escrevi uma carta ao meu pai, eu disse, olha pai, agora eu sei a maldição da nossa família, porque nós não prosperamos, nós estamos servindo ao diabo e não a Deus. E mandei uma carta contente para ele. E comecei a me aprofundar na Bíblia, comecei a ler, o Espírito Santo começou a trabalhar, mas não tinha aceitado Jesus. Meu irmão queria saber o dia que eu vinha embora, querido. E eu naquela agonia, para ver meus pais, minha mãe estava com saudade. Chegou o dia de eu ser deportado, meu irmão agoniado, querendo saber quando é que você vem embora. E eu não contei isso para ele. Eu peguei o avião, querido, cheguei, saltei em São Paulo, vim até Criciúma, saudade do meu pai, chego ali no bairro onde nós estávamos em nossa casa aqui no Michel, nós estávamos parando ali no Jardim Angélica. Eu saio do meu lar, contente, feliz, porque aí voltei com Jesus, voltei alegre, querido, mesmo na prova, mesmo preso, você olha... Deus me mostrou algo que poderia mudar a minha vida, pastor. Então começou o Senhor a trabalhar no meu coração, na minha vida. Eu saio de casa e vejo meu pai desta forma. Muito bonito. 54 anos, pastor. Não tinha um cabelo branco. E você começa a se alegrar, porque você tem vontade de chegar em casa e ver o seu pai, ver sua família. O carro dele não estava, bati na porta, a minha mãe abre a porta e disse, não vai te assustar com o que tu vai ver. Aí você não começa a entender. Aí quando você volta, querido, você vê o seu pai desta forma. Uma sonda enfiada no nariz, até o estômago com problema neurológico, porque o médico não atendeu ele. Aí você começa a questionar Deus, Senhor, mas para aí. Até então... eu não estava te buscando. Até então eu não estava te buscando a tua presença, Senhor. Agora que eu comecei a te buscar, que eu comecei a escrever mensagem para o meu pai, eu volto, meu pai está no fundo de uma cama. Você começa a se perguntar, querido. Eu me ajoelhei e comecei a chorar, comecei a abrir a Bíblia e disse, eu preciso te ouvir, Senhor, porque tem alguma coisa errada, então é comigo, não é contigo. Eu começo a abrir no livro de Gênesis, começo iniciando capítulo 38 e começo a olhar a vida de José. Começo a ler a passagem de José.
José era o queridinho do papai, tinha um conforto da família. Não trabalhava, olhava os seus irmãos, querido, mas quando chega a prova na vida do homem e da mulher, ele tem que entender o agir do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o diabo anda a nosso derredor, esperando a hora certa de fulminar, nos tragar. Você imagine José, querido. Olha, pai, eu sonhei que vocês estavam se prostrando a mim. O feixe. Seus irmãos se iraram. Seu pai disse: José, estás perturbado. Vai acontecer isso. E começa a vida de José. A prova de José começa a acontecer na vida dele. Começa ele ser vendido, jogado na vala, ser vendido como escravo. Começa a ter uma vida difícil José. Quando pensa que José chega à casa de Potifar, que José é exaltado naquele lar como primeiro, e Deus começa a abençoar a vida dele, mas o diabo levanta alguém para prejudicar o ministério de José. O diabo não vai descansar nem na minha vida e nem na sua vida, querido, enquanto eu e você tivermos fôlego de vida. Começa a mulher de Potifar a dar em cima de José. E você sabe o que ele fez? Fugiu do pecado. Se apartou do pecado. O diabo armou um laço novamente. Prenderam José novamente. Aí você começa, pastor Roberto, pastor Davi, a se questionar. Mas Senhor, mas para aí. Eu estou fugindo do pecado, eu estou fugindo do mal, Senhor. Você começa a perguntar para o Senhor. Você começa a questionar as coisas com o Senhor. Mas o Senhor levanta 2 que foram presos, que estavam naquela cadeia. Capítulo 40, 1 adiante. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, diz a palavra de Deus que estavam perturbados. Estavam transtornados. E perguntam: por que vocês estão assim? José pergunta: porque nós tivemos um sonho. José poderia dizer: eu posso revelar o teu sonho. Mas a palavra de Deus diz que José diz: não tem nada oculto ao meu Deus. Não tem nada que o meu Senhor não revele. José não se exaltou, ele sabia que o poder, a graça, a unção que ele tinha partia de Deus. Partia do Senhor. Eu quero te dizer, amado, que sem o Espírito Santo na minha vida e na tua vida, em vão estamos aqui falando, em vão nós estamos aqui dizendo alguma coisa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. A cada um é derramado a medida do Espírito. Dom de profecia, dom de maravilha, dom de discernimento de espírito. E ali o Senhor fala nos 9 dons espirituais, mas o versículo 11 diz: e pelo mesmo Espírito são operados os dons, aleluia, pelo mesmo Espírito, querido. José tinha o sonho, o discernimento de sonho. Joel capítulo 2, versículo 28, acontecerá naquele dia que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos mancebos terão visão. A promessa de Deus, do Espírito Santo na vida do homem, do moço, do jovem, da criança, é promessa de Deus na vida nosso Espírito Santo. Aramai Shodefai.